4. Ciência sagrada e ciência profana. Acabamos de dizer que nas civilizações que possuem caráter tradicional a intuição intelectual está no princípio de tudo, em outras palavras, é a pura doutrina metafísica que constitui o essencial, e todo o resto se liga a ela a título de consequências ou de aplicações nas diversas ordens de realidades contingentes. Acontece assim principalmente para as instituições sociais, e, por outro lado, o mesmo é verdadeiro também no que diz respeito às ciências, ou seja, aos conhecimentos que se referem ao domínio do relativo. Em tais civilizações, as ciências não podem ser vistas senão como simples dependências e, de certo modo, como prolongamentos ou reflexos do conhecimento absoluto e principal. Sim, a verdadeira hierarquia é sempre e em toda parte observada. O relativo não é de modo nenhum tido como inexistente, o que seria absurdo, é tomado em consideração na medida em que merece sê-lo, mas é colocado no seu devido lugar, que só pode ser um lugar secundário e subordinado. E mesmo nesse relativo a graus muito diversos, conforme se trate de coisas mais ou menos afastadas do domínio dos princípios. Existem, então, no que diz respeito às ciências, dois conceitos radicalmente diferentes e mesmo incompatíveis entre si, que podemos chamar o conceito tradicional e o conceito moderno. Tive muitas vezes ocasião de aludir a essas ciências tradicionais que existiram na Antiguidade e na Idade Média, e que continuam a existir no Oriente, mas que são totalmente estranhas para os ocidentais dos nossos dias, até mesmo em ideia. Deve-se acrescentar que cada civilização teve ciências tradicionais de um tipo particular, que lhes são próprias, porque aqui já não estamos na ordem dos princípios universais, a qual se refere apenas à metafísica pura, mas sim na ordem das adaptações. Tratando-se este de um domínio contingente, deve-se levar em conta o conjunto das condições, mentais e outras, de determinado povo, e mesmo deste período da existência desse povo, dado que vimos mais atrás que há épocas em que as readaptações se tornam necessárias. Tais readaptações não são senão mudanças de forma, que em nada atingem a própria essência da tradição. Para a doutrina metafísica, só a expressão pode ser modificada, de uma maneira que é bastante comparável à tradução de uma língua para outra, quaisquer que sejam as formas de que se reveste para se exprimir, na medida em que isso é possível. Só existe absolutamente uma metafísica, como só há uma verdade. Mas quando passamos às aplicações o caso é naturalmente diferente. Com as ciências, tal como com as instituições sociais, estamos no mundo da forma e da multiplicidade, é por isso que se pode dizer que outras formas constituem verdadeiramente outras ciências, mesmo que elas tenham, pelo menos parcialmente, o mesmo objeto. Os lógicos têm por hábito ver uma ciência como inteiramente definida pelo seu objeto, o que é inexato por excesso de simplificação. O ponto de vista segundo o qual este objeto é encarado deve também entrar em conta na definição da ciência. Há uma multidão indefinida de ciências possíveis. Pode acontecer que diversas ciências estudem as mesmas coisas, mas sob aspectos de tal modo diferentes, e portanto, por métodos e com intenções também de tal modo diferentes, que serão ciências realmente distintas. Este caso em particular pode se apresentar para as ciências tradicionais de civilizações diversas, que, embora comparáveis entre si, não são, no entanto, sempre assimiláveis umas às outras, de tal forma que muitas vezes constitui abuso designá-las pelos mesmos nomes. A diferença é ainda muito mais considerável, é evidente, se em lugar de estabelecer uma comparação entre ciências tradicionais, que, pelo menos, têm todas o mesmo caráter fundamental, quisermos comparar estas ciências com as ciências tal como são concebidas pelos modernos. À primeira vista pode parecer, por vezes, que o objeto é o mesmo de um lado e de outro, e, no entanto, o conhecimento que os dois tipos de ciência dão respectivamente desse objeto é de tal modo diferente que se hesita, após um exame mais amplo, em afirmar a sua identidade, mesmo que seja apenas sob um certo aspecto. Alguns exemplos serão úteis para fazer compreender melhor aquilo de que se trata, e, primeiro que tudo, daremos um exemplo de grande alcance, o da física tal como é compreendida pelos antigos e pelos modernos. Aliás, nesse caso não será sequer necessário sair do mundo ocidental para ver a diferença profunda que separa as duas concepções.
O termo física, na sua acepção primeira e etimológica, significa nada menos que ciência da natureza sem nenhuma restrição. É, então, a ciência que se relaciona com as leis mais gerais do devir, porque natureza e devir são, no fundo, sinônimos e era assim que o entendiam os gregos, particularmente Aristóteles. Se existem ciências mais particulares referindo-se à mesma ordem, são apenas que especificações da física para este ou aquele domínio mais estreitamente determinado. Há, portanto, algo de bastante significativo já no desvio que os modernos impuseram a esta palavra física, utilizando-a para designar exclusivamente uma ciência particular entre outras ciências da natureza. Esse fato está ligado com a fragmentação que já assinalei como uma das características da ciência moderna, com a especialização gerada pelo espírito de análise e que influencia as pessoas a ponto de tornar para elas verdadeiramente inconcebível uma ciência referente à natureza considerada no seu conjunto. Não passaram despercebidos, muitas vezes, alguns dos inconvenientes dessa especialização e, sobretudo, a estreiteza de vistas que é uma consequência inevitável. Mas parece que aqueles mesmos que se davam mais claramente conta desse fato se resignaram a encará-la como um mal necessário, em virtude da acumulação dos conhecimentos de pormenor que nenhum homem podia abarcar com um simples olhar. Eles não compreenderam, por um lado, que esses conhecimentos de pormenor são insignificantes em si e não valem o sacrifício de um conhecimento sintético que, mesmo limitado ao relativo, é de uma ordem muito mais elevada. Também não compreenderam, por outro lado, que a multiplicidade desses conhecimentos, e a impossibilidade de unificá-los, resultam do fato de ter sido vedada a possibilidade de os ligar a um princípio superior, bem como da obstinação em proceder a partir de baixo e do exterior, quando teria sido necessário fazer o contrário, para ter uma ciência de autêntico valor especulativo. Se quisermos comparar a física antiga não ao que os modernos designam pela mesma palavra, mas ao conjunto das ciências da natureza, tal como estão atualmente constituídas, porque é isso que devia corresponder-lhe na realidade, poderemos apontar, como primeira diferença, a divisão em múltiplas especialidades que são, por assim dizer, estranhas umas às outras. No entanto, esse é apenas o lado mais exterior da questão e não se deverá pensar que, reunindo estas ciências especiais, obteríamos o equivalente da antiga física. A verdade é que o ponto de vista é totalmente diferente, e é aqui que vemos aparecer a diferença essencial entre as duas concepções. Como mencionada há pouco, a concepção tradicional liga todas as ciências aos princípios, na condição de aplicações particulares, e é essa ligação que a concepção moderna não admite. Para Aristóteles, a física era apenas segunda em relação à metafísica, ou seja, estava dependente desta e, no fundo, era apenas uma aplicação ao domínio da natureza dos princípios superiores à natureza e que se refletem nas suas leis. Pode-se dizer o mesmo da cosmologia da Idade Média. A concepção moderna, pelo contrário, pretende tornar as ciências independentes, negando tudo que as ultrapassa, ou pelo menos declarando-o incognoscível e recusando tomá-lo em conta, o que acaba por significar negá-lo na prática. Essa negação existia, de fato, muito tempo antes que se tenha pensado em erigi-la em teoria sistemática, sob nomes tais como positivismo e agnosticismo, porque se pode dizer que ela constitui verdadeiramente o ponto de partida de toda a ciência moderna. Simplesmente, foi só no século XIX que podemos ver homens vangloriarem-se da sua ignorância, porque proclamar-se agnóstico não significa outra coisa, e pretenderem proibir a todos o conhecimento do que eles próprios ignoravam. E isso marcou mais uma etapa na queda intelectual do Ocidente. Querendo separar radicalmente as ciências de qualquer princípio superior, sob pretexto de assegurar a sua independência, a concepção moderna retira-lhes toda a significação profunda e mesmo todo o verdadeiro interesse, do ponto de vista do conhecimento, e conduz a um impasse, visto que se encerra num domínio irremediavelmente limitado. O desenvolvimento que se efetua no interior desse domínio não constitui, aliás, um puro aprofundamento, como alguns imaginam. Pelo contrário, mantém-se totalmente superficial e consiste apenas nessa dispersão em pormenores que assinalei, numa análise estéril e digna de dó, que pode prosseguir indefinidamente sem que avance um único passo na via do verdadeiro conhecimento.
Também não é propriamente por ela mesma, devo dizer, que os ocidentais em geral cultivam a ciência assim entendida. O que eles têm em vista não é o conhecimento, mesmo inferior, são as aplicações práticas. Para nos convencermos de que é realmente assim, basta ver com que facilidade a maior parte dos nossos contemporâneos confundem ciência e indústria, e como são numerosos aqueles para quem o engenheiro representa o tipo próprio do sábio, mas isto diz respeito a outra questão, que trata rei mais completamente a seguir. A ciência, constituindo-se à maneira moderna, não perdeu apenas em profundidade, mas também, podemos dizer, em solidez, porque a ligação aos princípios a fazia participar da imutabilidade destes em toda a medida em que o seu próprio objeto permitia, enquanto que, encerrado exclusivamente no mundo da mudança, não encontra aí mais nada de estável, nenhum ponto fixo onde se possa apoiar. Como não parte de qualquer certeza de absoluto, é reduzida a probabilidades e a aproximações ou construções puramente hipotéticas, que são apenas a obra da fantasia individual. Assim, mesmo se acontece acidentalmente de a ciência moderna alcançar, por um caminho muito desviado, certos resultados que parecem concordar com alguns dados das antigas ciências tradicionais, cometeríamos o maior erro vendo nesse fato uma confirmação, que não é necessária para esses dados. Seria perder tempo querer conciliar pontos de vista totalmente diferentes ou estabelecer uma concordância com teorias hipotéticas que talvez se encontrem inteiramente desacreditadas dentro de poucos anos 15. Com efeito, para a ciência atual, as coisas de que trata não podem pertencer senão ao domínio das hipóteses, enquanto para as ciências tradicionais elas eram outra coisa e apresentavam-se como consequências indubitáveis de verdades conhecidas intuitivamente. Portanto, infalivelmente, na ordem metafísica é, aliás, uma singular ilusão, própria do experimentalismo moderno, julgar que uma teoria pode ser provada pelos fatos, quando, na realidade, os mesmos fatos podem sempre explicar-se igualmente por diversas teorias diferentes. Certos promotores do método experimental, como Claude Bernard, reconheceram eles próprios que não podiam interpretá-los senão com a ajuda de ideias preconcebidas, sem as quais esses fatos permaneceriam fatos em bruto, desprovidos de qualquer significação e de qualquer valor científico. Visto que acabei por falar do experimentalismo, devo aproveitar a ocasião para responder a uma pergunta que se pode colocar a este respeito. Por que é que as ciências propriamente experimentais receberam, na civilização moderna, um desenvolvimento que nunca tiveram noutras civilizações? É que estas ciências são as do mundo sensível, as da matéria, e também são as que dão lugar a aplicações práticas mais imediatas. O seu desenvolvimento, acompanhado do que eu chamaria de boa vontade à superstição do fato, corresponde, então, às tendências especificamente modernas, enquanto, pelo contrário, as épocas precedentes não tinham encontrado aí suficientes motivos de interesse para se prenderem a elas a ponto de desprezar os conhecimentos de ordem superior. É necessário compreender que não se trata de declarar ilegítimo em si mesmo um conhecimento qualquer, mesmo que seja inferior. O que é ilegítimo é apenas o abuso que se produz quando coisas deste gênero absorvem toda a atividade humana, tal como vemos atualmente. Poderíamos mesmo conceber que, numa civilização normal, ciências constituídas por um método experimental estivessem ligadas aos princípios, tal como outras, e providas, assim, de um real valor especulativo. De fato, se este valor não parece ter se apresentado é que a atenção foi dada de preferência a outro aspecto, e também porque, quando se tratava de estudar o mundo sensível na medida em que parecia interessante fazê-lo, os dados tradicionais permitiam efetuar mais favoravelmente esse estudo por outros métodos e de um outro ponto de vista. Eu disse mais atrás que uma das características da época atual é a exploração de tudo que tinha sido desprezado até então por ser considerado de uma importância demasiado secundária para que os homens lhe consagrassem a sua atividade. Disse que essas coisas deviam, no entanto, ser também desenvolvidas antes do fim deste ciclo, visto que tinham o seu lugar entre as possibilidades chamadas a manifestação. Este caso é precisamente das ciências experimentais que surgiram nestes últimos séculos. Há mesmo certas ciências modernas que representam verdadeiramente, no sentido mais literal, resíduos de ciências antigas hoje incompreendidas.
Foi a parte mais inferior destas últimas que, isolando-se e destacando-se de todo o resto num período de decadência, materializou-se grosseiramente e depois serviu de ponto de partida para um desenvolvimento diferente, num sentido conforme as tendências modernas, de modo a levar à constituição de ciências que não têm realmente nada em comum com aquelas que as precederam. É assim que, por exemplo, é falso dizer, como se faz habitualmente, que a astrologia e a alquimia se tornaram respectivamente a astronomia e a química modernas, embora haja nessa opinião uma certa parte de verdade do ponto de vista simplesmente histórico. Se num certo sentido é verdade que as duas ciências recentes procedem efetivamente das primeiras, não é por evolução ou progresso, como se pretende, mas pelo contrário, por degenerescência, e isto pede ainda algumas explicações. Deve-se notar, primeiro que tudo, que a atribuição de significações distintas aos termos da astrologia e astronomia é relativamente recente. Entre os gregos estas duas palavras eram indiferentemente utilizadas para designar todo o conjunto daquilo que hoje é coberto por uma e outra. Parece, então, à primeira vista, que se trata de mais uma dessas divisões por especialização que separaram aquelas que eram primitivamente partes de uma ciência única. Mas o que há de particular neste caso é que, enquanto uma destas partes, a que representava o lado mais material da ciência em questão, atingia um desenvolvimento independente, a outra parte, pelo contrário, desaparecia inteiramente. Isso é de tal modo verdade que não se sabe hoje o que pode ter sido a astrologia antiga, e que mesmo aqueles que tentaram reconstituí-la só chegaram a verdadeiras contrafações, seja por querer fazer dela o equivalente de uma ciência experimental moderna, com intervenção das estatísticas e do cálculo das probabilidades, seja aplicando-se exclusivamente a restaurar uma arte divinatória, que foi apenas um desvio da astrologia em vias de desaparição, e na qual se podia ver, quando muito, uma aplicação muito inferior e bastante pouco digna de consideração, tal como é ainda possível de verificar nas civilizações orientais. O caso da química é talvez ainda mais claro e característico, e a ignorância dos modernos a respeito da alquimia é pelo menos tão grande como no que diz respeito à astrologia. A verdadeira alquimia era essencialmente uma ciência de ordem cosmológica e, ao mesmo tempo, era aplicável também à ordem humana, em virtude da analogia do macrocosmos e do microcosmos. Além disso, era constituída expressamente tendo em vista permitir a sua transposição para o domínio puramente espiritual, o que conferia aos seus ensinamentos um valor simbólico e uma significação superior, e fazia dela um dos tipos mais completos das ciências tradicionais. O que deu origem à química moderna não foi essa alquimia, com a qual ela não tem, em suma, qualquer relação, foi antes uma deformação, um desvio no sentido mais rigoroso da palavra. Esse desvio se originou, talvez desde a Idade Média, da incompreensão de alguns que, incapazes de penetrar o verdadeiro sentido dos símbolos, tomaram tudo ao pé da letra e, julgando que se tratava de operações materiais, lançaram-se numa experimentação mais ou menos desordenada. Foram esses, que os alquimistas qualificavam ironicamente de sopradores e de queimadores de carvão, os verdadeiros precursores dos químicos atuais, e é assim que a ciência moderna se edifica com o auxílio dos restos das ciências antigas, com os materiais rejeita, dos por estas e abandonados aos ignorantes e aos profanos. Acrescento ainda que os chamados renovadores da alquimia, por seu lado, alguns dos quais se encontram entre os nossos contemporâneos, só prolongam esse mesmo desvio, e as suas pesquisas estão tão afastadas da alquimia tradicional como as dos astrólogos o estão da antiga astrologia. É por esse motivo que tenho o direito de afirmar que as ciências tradicionais do Ocidente se encontram realmente perdidas para os modernos. Limitar-me-ei a estes simples exemplos, embora seja fácil dar ainda outros, tomados em ordens um pouco diferentes e mostrando todos a mesma degenerescência. Pode-se mostrar que a psicologia tal como hoje é entendida, ou seja, o estudo dos fenômenos mentais em si, é um produto natural do empirismo anglo-saxônico e do espírito do século XVIII. O ponto de vista ao qual ela corresponde era tão desprezível para os antigos que, ainda que lhes acontecesse ocasionalmente encará-lo, nunca teriam pensado em fazer dele uma ciência especial. Tudo o que pode haver aí de válido encontrava-se para eles transformado e assimilado em pontos de vista superiores.
Num outro domínio seria possível mostrar que as matemáticas modernas representam apenas, por assim dizer, a casca da matemática pitagórica, o seu lado puramente esotérico. A antiga ideia dos números tornou-se mesmo absolutamente ininteligível para os modernos, porque também aí a parte superior da ciência, aquela que lhe dava, com o caráter tradicional, um valor propriamente intelectual, desapareceu totalmente. E este caso é bastante comparável ao da astrologia. Mas não podemos passar em revista todas as ciências, o que seria acima de tudo maçante. Creio ter dito bastante para fazer compreender a natureza da mudança a qual as ciências modernas devem a sua origem e que é exatamente o contrário de um progresso. É uma verdadeira regressão da inteligência. Volto agora a fazer considerações de ordem geral acerca do papel respectivo das ciências tradicionais e das ciências modernas, e da diferença profunda que existe entre o verdadeiro destino de umas e de outras. Uma ciência qualquer, segundo a concepção tradicional, tem interesse menos em si mesma do que no fato de ser um prolongamento ou um ramo secundário da doutrina, cuja parte essencial é constituída pela metafísica pura 17. Efetivamente, se toda ciência é seguramente legítima, desde que ocupe apenas o lugar que lhe convém em virtude da sua natureza própria, é todavia fácil de compreender que, para quem possua um conhecimento de ordem superior, os conhecimentos inferiores perdem forçosamente muito do seu interesse. O interesse por esses conhecimentos só se conserva em função do conhecimento principal, ou seja, na medida em que, por um lado, eles o refletem neste ou naquele domínio contingente, e, por outro lado, são susceptíveis de conduzir a esse mesmo conhecimento principal, o qual nunca pode ser perdido de vista, nem sacrificado a considerações mais ou menos acidentais. São estes os dois papéis complementares que pertencem às ciências tradicionais. Por um lado, como aplicações da doutrina, elas permitem ligar entre si todas as ordens de realidade, integrá-las na unidade da síntese total. Por outro lado, são, pelo menos para alguns, e em conformidade com as aptidões destes, preparação para um conhecimento mais alto, uma espécie de movimento na direção deste último. Na sua repartição hierárquica segundo os graus de existência aos quais se reportam, as ciências constituem, então, como que escalões com a ajuda dos quais é possível elevar-se até a intelectualidade pura. É demasiado evidente que as ciências modernas não podem, em nenhum grau, preencher qualquer destes dois papéis, é por isso que elas não são e não podem ser senão a ciência profana, enquanto as ciências tradicionais, pela sua ligação aos princípios metafísicos, estão incorporadas de modo efetivo na ciência sagrada. A coexistência dos dois papéis que acabei de indicar não implica contradições nem círculo vicioso, contrariamente ao que poderiam pensar aqueles que encaram as coisas apenas superficialmente, e esse é um dos pontos sobre os quais vale a pena insistir um pouco. Poder-se-ia dizer que há aí dois pontos de vista, um descendente e outro ascendente, dos quais o primeiro corresponde a um desenvolvimento do conhecimento partindo dos princípios para chegar às aplicações cada vez mais afastadas deles. E o segundo uma aquisição gradual desse mesmo conhecimento procedendo do inferior para o superior, ou, ainda, do exterior para o interior. A questão não é, então, a de saber se as ciências devem ser constituídas de baixo para o alto ou do alto para baixo, se será necessário, para que elas sejam possíveis, tomar como ponto de partida o conhecimento dos princípios ou, pelo contrário, a do mundo sensível. Essa questão, que se pode colocar do ponto de vista da filosofia profana, e que parece mesmo ter sido posta nesse domínio pela antiguidade grega, não existe para a ciência sagrada, que só pode partir dos princípios universais. O que lhe tira toda a razão de ser é a função primeira da intuição intelectual, que é o mais imediato de todos os conhecimentos e o mais elevado, e que é absolutamente independente do exercício de toda a faculdade de ordem sensível ou mesmo racional. As ciências só podem ser constituídas validamente, enquanto ciências sagradas, por aqueles que, antes de tudo mais, possuem plenamente o conhecimento principal e que, por isso, são os únicos qualificados para realizar, em conformidade com a ortodoxia tradicional mais rigorosa, todas as adaptações requeridas pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Simplesmente, quando as ciências estão assim constituídas, o seu ensino pode seguir uma ordem inversa. Elas são, de certo modo,
como que ilustrações da doutrina pura, que podem torná-la mais facilmente acessível a certos espíritos. E, pelo próprio fato de que dizem respeito ao mundo da multiplicidade, a diversidade quase indefinida dos seus pontos de vista pode convir a não menos grande diversidade das aptidões individuais dos espíritos cujo horizonte está ainda limitado a esse mesmo mundo da multiplicidade. As vias possíveis para alcançar o conhecimento podem ser extremamente diferentes no grau mais baixo, e em seguida elas vão se unificando cada vez mais, à medida que se chega a estágios mais elevados. Não é que algum desses graus preparatórios seja de uma necessidade absoluta, visto que são apenas meios contingentes e sem medida comum com o fim a alcançar. É mesmo possível que alguns, entre aqueles em que domina a tendência contemplativa, se elevem à verdadeira intuição intelectual de um só golpe sem o socorro de tais meios, mas esse é apenas um caso excepcional. Mais habitualmente, proceder no sentido ascendente será o que se pode chamar de necessidade da conveniência. Pode-se igualmente, para fazer compreender isto, utilizar a imagem tradicional da roda cósmica. Na realidade, a circunferência só existe pelo centro, mas os seres que estão sobre a circunferência devem forçosamente partir desta, ou mais precisamente, do ponto desta onde estão colocados, e seguir o raio para chegar ao centro. Além disso, em virtude da correspondência existente entre todas as ordens da realidade, as verdades de uma ordem inferior podem ser consideradas como um símbolo das verdades das ordens superiores, e servir de suporte para se chegar analogicamente ao conhecimento destas últimas 20. É isso que confere a qualquer ciência o sentido superior ou anagógico, mais profundo do que aquele que ela possui em si mesma, e que pode dar-lhe o caráter de uma verdadeira ciência sagrada. Como eu disse, qualquer ciência pode revestir-se desse caráter, seja qual for o seu objeto, com a única condição de ser constituída e encarada segundo o espírito tradicional. Somente convém ter em conta os graus de importância dessa ciência segundo o lugar hierárquico das realidades diversas às quais elas se reportam. Mas, num grau ou noutro, o seu caráter e a sua função são essencialmente os mesmos na concepção tradicional. O que vimos como verdadeiro para qualquer ciência o é igualmente para toda a arte, enquanto esta pode ter um valor propriamente simbólico que a torna apta a fornecer suportes para a meditação, e também enquanto as suas regras são, tal como as leis cujo conhecimento é objeto das ciências, reflexos e aplicações dos princípios fundamentais. Há assim, em toda civilização normal, artes tradicionais que são tão desconhecidas dos ocidentais modernos quanto as ciências tradicionais. A verdade é que não existe, na realidade, um domínio profano que se oporia de certo modo ao domínio sagrado. Existe somente um ponto de vista profano, que é propriamente o ponto de vista da ignorância. E por isso que a ciência profana, a dos modernos, pode, a justo título, ser olhada como um saber ignorante, saber de ordem inferior, que se mantém inteiramente ao nível da mais baixa realidade, e saber ignorante de tudo que o ultrapassa, ignorante de qualquer finalidade superior a si próprio e de todo o princípio que lhe poderia assegurar um lugar legítimo entre as diversas ordens do conhecimento integral. Irremediavelmente encerrado no domínio relativo e limitado em que se quis proclamar independente, tendo assim cortado ele próprio toda a comunicação com a verdade transcendente e com o conhecimento supremo, não é mais do que uma ciência vã e ilusória que, para dizer a verdade, não provém de nenhum ponto e a nada conduz. O que ficou exposto permitirá compreender tudo o que falta ao mundo moderno no aspecto da ciência, e como essa mesma ciência, de que tanto se orgulha, representa apenas um simples desvio e a perda da verdadeira ciência, que aqui chamei ciência sagrada ou ciência tradicional. A ciência moderna, procedendo de uma limitação arbitrária do conhecimento a uma certa ordem particular e a mais inferior à da realidade material ou sensível, perdeu, graças a essa limitação e às consequências que ela arrasta imediatamente atrás de si, todo o valor intelectual, pelo menos se damos à intelectualidade a plenitude do seu verdadeiro sentido, recusando-nos a partilhar o erro racionalista que assimila a inteligência pura à razão, negando a intuição intelectual. O que está no fundo desse erro, como de uma grande parte dos outros erros modernos, o que está na raiz de todo o desvio da ciência, tal como acabamos de explicar, é o que se pode chamar de individualismo,
que se une ao espírito antitradicional e cujas múltiplas manifestações em todos os domínios constituem um dos fatores mais importantes da desordem da nossa época, é esse individualismo que devemos agora examinar mais de perto.